ele flui e que ele confluem junto. Então, vamos ouvir um bocadinho e aí a gente começa a nossa prosa. Nós já podemos ir diminuindo a música e parando a música. E todos os encontros que eu estou com outras mulheres, eu sempre começo com uma leitura, sabe? De uma mulher. E hoje eu convido vocês para nós começarmos com esse um pedacinho, né? Um recorte de um texto da Clarice Píncola, né? Que ela vai tecer uma ciranda das mulheres sábias. A minha criatura admirável, seja bem-vinda, sejam bem-vindas. Entre. Estou esperando por vocês. É por vocês e pelo seu espírito. Fico feliz por você ter conseguido encontrar o seu caminho. Venha, sente-se comigo um pouco. Pronto, vamos fazer uma pausa, deixando de lado todos os nossos inúmeros afazeres. Haverá tempo suficiente para todos eles mais tarde. Em um dia distante, quando chegarmos à porta do paraíso, posso lhes garantir que ninguém vai nos perguntar se limpamos bem as rachaduras da calçada. O que é mais provável
é que no portal do paraíso queiram saber com quantas intensidades escolhemos viver, não por quantas ninharias de grande importância nos deixamos dominar. Por isso vamos, por enquanto, permitir apenas que o pensamento tranquilo nos abençoe por um tempo, antes de voltarmos a falar sobre o velho realejo do mundo. Venha, experimente esta poltrona. Acho que é perfeita para o seu corpo querido. Pronto. Agora respire bem fundo. Deixe os ombros caírem até o ponto que lhe seja natural. Não é bom respirar esse ar puro? Respire fundo mais uma vez. Vamos? Eu espero. Viu? Está mais calma, mais presente agora. Preparei a lareira perfeita para nós. O fogo vai durar uma noite inteira, suficiente para todas as nossas histórias dentro das histórias. Um momentinho só, enquanto termino de lavar a mesa com menta fresca. Pronto, vamos usar uma louça bonita. Vamos beber o que estávamos reservando para uma ocasião especial. Sem dúvida, uma ocasião especial é qualquer ocasião a que uma alma esteja presente. Você já percebeu? Reservar para outra hora. É o jeito que o ego tem de dizer, rabugento, que não acredita que a alma mereça prazer no dia a dia. Mas ela merece, de verdade. A alma, sem dúvida, merece. Por isso, vamos nos sentar um pouquinho, comadre, só nós duas. E o espírito que se forma sempre que duas ou mais almas se reúnem com apreço mútuo, sempre que duas ou mais falam de assuntos que importam de verdade. Aqui, nesse refúgio afastado, permitam-se e esperam que a alma diga o que pensa. Aqui a sua alma estará em boa companhia. Posso garantir-lhe que, ao contrário de muitas no mundo lá fora, aqui a sua alma está em segurança. Fiquem tranquilas, comadres. Sua alma está a salvo. É com esse convite da Clarice Píncola que eu inicio esse encontro entre as nossas almas. Tenho conversado com muitas mulheres e percebido como nós estamos afastadas uma das outras, como isso tem causado sentimento de insegurança, de abandono, de medo, né? Por nós não termos mais uma rede de cuidado e proteção de mulheres que possam segurar as nossas mãos enquanto nós caminhamos. Sabe, eu ficava muito intrigada ouvindo essas mulheres me dizerem de quão sozinhas elas se sentem, mesmo entre outras mulheres. Elas se sentem estranhas, elas se sentem avaliadas, elas se sentem medidas, né? E isso causa um grande sofrimento nessas mulheres. Depois da leitura da Silvia Federici, eu começo a entender um pouquinho que mecanismo é esse que fez com que nós mulheres nos sentíssemos tão afastadas umas das outras. Que mecanismo é esse que foi construído justamente para nos tornar sozinhas e facilmente dominadas? Porque a solidão faz com que a gente seja mais facilmente envolvida e dominada, sabe? A Silvia Federici, lá em Mulheres que Correm com Lobos, não. Caliban e a Bruxa, vamos lá. Tem uma pilhinha de livros aqui, tá? E Caliban e a Bruxa, a Silvia Federici vai contar um bocadinho para a gente como acontece esse processo ainda lá na Idade Média, né? E que é um processo, gente, justamente de dissolução dos círculos, das cirandas, né? Das tessituras que aconteciam entre as mulheres. Nós temos que entender que na Idade Média, as mulheres, elas se chamavam de comadres, não de mulheres.
Mulheres é uma categoria política, ok? Nós devemos continuar usando quando nós estamos em uma luta política. Mas comadre é aquela que está sempre próxima, que a gente abraça, que a gente conta as histórias ao pé da orelha. É aquela que no momento que eu preciso está lá. É aquela que me escuta e não me julga. Essa é a comadre. E resgatando um pouquinho a história dessas comadres, né, que teciam redes tão fortes de cuidado e proteção ainda lá na Idade Média, eu vou percebendo qual foi o movimento da modernidade para ir nos isolando, nos colocando sozinhas dentro de casas, né? Não mais num terreno comum, mas num terreno individual, em que nós vamos, aos poucos, nos isolando umas das outras e começamos a competir umas com as outras. Uma das falas que eu considero muito interessante da Silvia Federici é nos dizer sobre a fofoca. Veja, aquilo que hoje é maledicência, aquilo que hoje é considerado uma conversa baixa, era o que as mulheres faziam na Idade Média. Fofoca é a conversa que o homem não controla. É a conversa tecida ao pé da orelha em segredo uma para a outra, sabe? Fofoca é aquilo que acontece baixinho e que a gente fala para quem a gente confia. Então começa com a modernidade, o momento de subverter todas essas práticas femininas e transformando elas em coisas que são inferiores, que são menores. O estar junto, o tecer mundos juntos, seja através de beber um chá, um café, seja enquanto nós crochetamos e conversamos, enquanto nós costuramos e recosturamos os nossos retalhos internos, né? Porque essas artes têxteis, essas artes manuais têm esse poder. Quando as mulheres se juntam em ciranda, quando se juntam em roda, e elas se põem à prática, a tecer uma prática com as mãos, ao mesmo tempo que elas exteriorizam os sentimentos falando e tecendo, elas estão se costurando internamente, elas estão tecendo redes internas de cuidado e proteção. Mais do que tecer externamente para o mundo ver, nós precisamos tecer internamente para nos sentirmos mais seguras, mais providas de controle sobre as nossas vidas. Aí, eu gostaria de ir um bocadinho lá para a África e convidar vocês a pensarem junto comigo aquilo que Oiron Kiyoyumi vai nos dizer sobre a invenção desse conceito mulher, que não existe em África, não existe essa divisão de gênero, pelo menos não existia, né? Com o colonialismo, ele passa a existir. Gênero em África, como ele é inexistente, existem relações mais bem estabelecidas entre ambos os sexos, não que não exista violências, é um outro tipo de violência, mas não é a violência de gênero que nós sofremos no Brasil, sabe? Esse ódio profundo que os homens sentem pelas mulheres. Essa semana nós tivemos um caso em Araraquara de uma jovem de 22 anos que estava andando pela rua e um rapaz muito forte passou por ela e deu um murro na cara dela. Do nada, simplesmente porque esse ódio está enraizado, né? Não precisa de uma desculpa para eu bater numa mulher. Precisa só que ela exista e que ela esteja ali. Ele foi preso e o delegado já soltou ele no dia seguinte, porque não havia nenhuma preocupação, né? Pois é, veja, ele só passou e teve vontade de agredir fisicamente uma mulher. E aí essa insegurança começa a correr por todas as mulheres, né? Porque quanto mais os homens afirmam uma violência sobre o corpo feminino, mais as mulheres se sentem inseguras para saírem sozinhas. Mas medo eu tenho de andar na rua. E até fiquei pensando essa semana, sabe, sobre as viagens que eu faço, né?
que eu coloco a mochila nas costas e vou para lugares diferentes sozinha, né? Confiando que alguém vai me acolher lá, confiando que alguma mulher vai tecer uma rede de cuidado comigo lá. Eu me jogo na rede das outras, né? À procura daquelas que estão lá por mim para me acolher também. Mas caiu uma insegurancinha aqui, né? Até quanto eu posso confiar nesse modo? Então, o Iron Kyoyumi, ela vai falar para a gente que em África a divisão é por idade, pela ancestralidade, é pelo mais velho. Então, quem tem um lugar predominante na sociedade são os mais velhos, sejam homens ou mulheres, indistintamente. E ela vai trazer uma prática que eu considero importantíssima da ancestralidade africana, que é a prática da roda, da circularidade, da ciranda. É uma prática que eu venho acolhendo, né? Sempre que estamos juntas, estamos em roda, ninguém é maior que ninguém, estamos em círculo e os saberes giram. Todos temos saberes para compartilhar numa roda, né? Ninguém está ali para ensinar, ninguém está ali para aprender. Estamos juntas para compartilhar caminhos. E aí, eu queria ir pensando com vocês juntas mais um bocadinho, enquanto eu vou ampliando essa conversa, né? E falar para vocês que eu tenho começado com as meninas bem jovens, bem pituquinhas, né? Eu vou às escolas, eu vou aos coletivos, eu vou às praças, aonde tiverem mulheres e meninas reunidas, eu estou lá com uma mala de bonecas. E aí eu vou contar um pouquinho o porquê de carregar essa mala, né? Por que carregar sempre bonecas comigo? Vocês vão ver que aqui atrás o meu escritório ele é povoado por todos os lados de bonecas, e minha neta vem aqui porque a gente briga por causa de bonecas, sabe? Tem as minhas, são minhas, e ela vem aqui e fala, são todas minhas, né, vovó? Eu falo, não, senhorita, as suas são suas. Quando eu volto de viagem, eu trago três. Uma que vai para a mala, uma para mim e outra para ela. Ó, escolhe, eu ainda deixo ela escolher, gente. Ela tem as bonecas dela e eu tenho as minhas. Vira e mexe, ela rouba uma, sabe? Ela fala, ai, ela tá com uma saudade de mim, ela tá precisando tanto passear na minha casa. E a boneca não volta, gente. Então, assim, tem bonecas que já estão escondidas, mais para o alto, né? Votem essas estratégias. Mas as bonecas, elas têm uma longa história com as mulheres mais velhas. Elas se tornam um brinquedo de crianças a partir de 200 anos atrás. É muito, muito curta a história das bonecas como um brinquedo de criança. Na realidade, as bonecas surgem lá atrás como uma ferramenta de adoração, uma ferramenta religiosa, né? Um instrumento de reverência às mulheres, né? Elas têm um papel muito importante nas matriculturas, como uma afirmação do corpo feminino e, e dos seus saberes, do seu lugar superior na criação do mundo. Se vocês forem para culturas africanas, elas sempre vão falar desse lugar da mulher, né? Dessa matripotência, desse lugar da mulher como aquela que carrega o mundo. A mesma coisa que em Abya Yala, quando a gente vai entender, então, que a mulher ela é sinônimo de terra, né? De vida, né? De abundância, né? Daquela que está sempre cuidando da vida. E aí, numa das bonequinhas que carrego sempre na mala, né, a matriosca, que as crianças se divertem porque é uma lindeza, né? E tirando uma dentro da outra, né? Isso, gente, é uma loucura que essas crianças fazem. Essas bonecas já estão até calejadas de tanto tirar uma, botar outra no lugar. Mas essas bonecas que vêm, então,
dos países eslavos, da Rússia, elas falam dessa circularidade da vida, da avó, da mãe, da filha. Não precisariam ter mais gerações nela, sabe? Porque nessa circularidade, veja, já está comprovado, e vocês sabem, que eu, como neta, já estava no útero da minha avó, né? Eu já estava presente lá. Então, essa é a circularidade. Sempre vó, mãe, filha. E aí recomeça, tudo recomeça. Aí a gente vai lá para Nego Bispo, olha a sabedoria da natureza, nunca tem fim. É começo, meio e começo. Começo, meio e começo. Sempre essa circularidade da vida. E essa vida que circula, essa vida que se expande, né, nesse movimento que nunca é parado, mas é cíclico, né? Ele passa por aqui, mas ele já passa com um novo formato, com um novo modelo, né? As novas gerações vão chegando, elas passam perto dessa ancestralidade, mas elas se expandem um bocadinho, né? Elas trazem novidade, elas trazem ar novo, mas sempre sem perder o contato com o que veio antes, com as mulheres que vieram antes de nós. Então, sempre que eu entro em algum lugar, e hoje eu não fiz isso, peço desculpa às minhas ancestrais, eu saúdo e peço licença a elas para estar aqui hoje com vocês. Porque vejam, minha avó, minha bisavó, minha tataravó, todas aquelas que vieram antes de mim, sonharam em falar, sonharam em escrever, sonharam em poder dizer e não puderam, né? Elas foram de todas as formas caladas, elas foram silenciadas, né? Elas tiveram que se fechar em casa e falar através dos seus trabalhos manuais. Elas, enquanto crochetavam, elas pensavam, refletiam o mundo, né? É esse o poder também desses trabalhos manuais. Tem uma boneca que eu gostaria muito de apresentar a vocês, e que fala muito desse mundo que nós continuamos vivendo. Veja, as bonecas, aqui tem uma série de bonequinhas, né? Que são as bonecas montancas. Elas têm uma tradição eslava, mas elas encontram ressonância em diversos continentes, em diversas culturas. Essas bonecas, elas são amarradas, elas são feitas, gente, sempre num momento de cuidado, num momento de introspecção. Sabe aquele momento em que a mulher já tinha terminado todo o trabalho da casa, na a parte que ela tinha um pouquinho de calma e tranquilidade, o que ela precisava muito respirar, ela ia tecer essas bonecas. E aí a gente vê a ressonância dessas bonecas que não tem rosto em diversas culturas. Por que não ter rosto? Por dois motivos. Primeiro, porque ela pode ser muitas. Ela não é uma só. Ela diz sobre muitas de nós. E segunda, porque em algumas culturas acreditava-se que ao colocar um rosto, você possibilita que o mal entre na boneca. Enquanto você não tece um rosto nela, ela está te protegendo. Essas bonecas eram tecidas e colocadas em lugar de cuidado e proteção nas casas, sempre amarradas. Essas bonecas são feitas só com amarrações, porque eu posso ferir a boneca enquanto eu estou utilizando uma agulha e uma linha. Sentar com mulheres e ir conversando enquanto a gente vai falando das gerações. Veja, aqui é a filha, a mãe, a avó. Os aventais têm essa função de mostrar as muitas gerações presentes de mulheres que eu posso ir conhecendo ou trazendo. Na mesma coisa, no chale que ela traz à cabeça. Normalmente eu coloco nas minhas essa circularidade das três gerações, né? Depois a gente começa a outra. Mas essa traz a neta, a mãe e a avó, né? Então, essas bonecas, elas eram feitas para diversas festividades. Cada festividade tinha uma boneca. E eu gosto muito de resgatar as histórias específicas de cada boneca dessas para conversar com as mulheres.
Porque através deste fazer, o que que nós estamos buscando? Que elas ergam a voz. Como nos vai dizer Bell Hooks, nos provocar a pensar, essas mulheres têm voz, mas elas foram durante tanto e tanto tempo inferiorizadas, né, colocadas em um lugar subalterno, que elas têm dificuldade em articular a voz, em erguer a voz durante uma conversa. E isso vai ocorrendo aos poucos, sabe? Enquanto essas mulheres em roda estão conversando, elas começam aos poucos e articulando juntas os conteúdos que cada boneca nos traz. Vou mostrar um exemplo. Essa bonequinha, as crianças eu levo para elas também. Essa é uma que carrego na mala, né? Para mostrar para as crianças, eu tenho uma diversidade de formatos de bonecas e de materiais que elas são feitas, para que as crianças compreendam que os corpos são diversos, né? E que todos têm a sua beleza e têm a sua história. Essa boneca é também de tradição eslava, e vejam, essa boneca era feita para a noiva. No dia do casamento, ela era entregue para a noiva. Aí eu falo assim para as crianças: vamos ver uma coisa? Quantos braços essa boneca que era entregue para a noiva no dia do seu casamento tem? E aí nós começamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 braços. Por que que a menina, moça, no dia do seu casamento, recebia uma boneca com 10 braços? E não nos escapa a percepção de que nas mais diversas culturas não pode faltar à mulher braços para dar conta de todo o trabalho da casa. Então, vejam, essa é uma construção, é uma história de uma boneca muito antiga, que retrata a mesma situação de violência que as mulheres de hoje vivem. E levar uma boneca tão simples como essa para outras mulheres, para meninas, né? Para meninos conversarem, é muito importante para fazer reflexões acerca da divisão do trabalho, né? Acerca daquilo que está sendo mantido como normal e, na verdade, não é. O que que a gente pode pensar através dessa boneca? E vejam, eles tinham sempre o cuidado de fazer uma cruz vermelha de proteção, para que essa moça que recebeu essa boneca, ela tivesse toda a proteção divina para exercer todo esse trabalho da casa, né? E assim, são inúmeras as bonecas. Lá em Mulheres que Correm com Lobos, nós vamos ver a história da vassaliça, da bonequinha da intuição. Veja, é um bebezinho muito simples, tecido à mão, com as mulheres, para conversar por que que nós fomos, foi tirado de nós esse domínio das nossas intuições. Porque, né, cientificamente já está comprovado que existe, né, a intuição. Mas a intuição faz com que a mulher pense, né? Faz com que ela reflita, faz com que ela questione. A bonequinha pula lá no bolsinho da Ana, sabe? Durante a história da vassalice. Conversar sobre essa boneca, e tem uma história muito linda. A gente estava numa roda para conversar e eu comecei a ler justamente essa história da vassaliça e chegou uma senhorinha que estava passando na rua e sentiu, ela foi lá perguntar o que vocês estão fazendo. E aí nós comentamos, olha, nós vamos ler uma história, nós vamos conversar e vamos fazer uma bonequinha. Quer estar com a gente? Ela falou, quero, e sentou. E aí, conforme nós começamos a fazer,
a boneca, essa senhora começou a falar como para ela, naquele momento da vida, estava sendo uma luta muito difícil ser alfabetizada, que ela estava na formação, que ela estava lá estudando, mas que ela não conseguia dominar as palavras, que as palavras escapavam dela. E aí ela ainda falou assim: me ajudem a colocar um papelzinho nela, pedindo para ela me ajudar, para que até o final do ano, pelo menos eu consiga escrever meu nome. Nesse momento, uma roda inteira se firmou num pacto com essa mulher para que ela conseguisse ser alfabetizada. Todas colocaram o mesmo papelzinho dentro das bonecas, elas deixaram os desejos próprios para desejar o desejo daquela, que para elas foi mais forte, mais necessário naquele momento. Então, quando eu falo, gente, em tecer redes de cuidado e proteção, em estar com outras mulheres, lidando com essas emoções, com esses sentimentos e as violências que nos permeiam no cotidiano, é de alguma forma abrir espaço para uma escuta, né? Que seja sempre cuidadosa e aprendente, porque cuidadosa, né? Afetuosa, porque a gente se deixa afetar pelo outro, a gente nunca sai do encontro da mesma forma que a gente entrou, não é mesmo? Né? A Favre Saada vai dizer para a gente que ser afetado é quem se coloca em campo. A gente nunca volta da mesma forma, né? Glória Anzaldúa vai nos dizer mais. Glória Anzaldúa, no texto Uma Carta às Mulheres do Terceiro Mundo, ela vai falar que as palavras que nós ouvimos, que nos afetaram, que vieram da outra, passam a habitar as nossas entranhas e alimentam as nossas canetas. Nós não mais falamos somente como nós mesmas, nós falamos como muitas, né? A nossa fala começa a ser contaminada, nós não somos mais indivíduos, nós passamos a ser coletivo, a estar juntas. E aí, aprendente com Paulo Freire, né? Não tem jeito. Porque eu, quando me coloco com o outro, com a outra, eu estou sempre aprendendo. Eu não estou para ensinar, eu estou nesse movimento de aprender ensinando e ensinando aprendendo. As bonecas são uma das ferramentas que eu utilizo bordado, eu utilizo escritas, sempre de acordo com aquilo que existe de possibilidade. Nas praças, normalmente, eu levo panos para bordar, muitas linhas, muitas agulhas, e quem quiser ir sentando em roda comigo e bordar, né? Sem mesmo saber bordar, porque não é um pré-requisito saber bordar. Eu posso pontilhar a toalha, eu posso fazer nozinhos, eu posso puxar fios, que me interessem, olhar os nós que ficam atrás, né? Ou como eu consigo caminhar durante a conversa, não sei. Então, resgatar também todas essas artes da casa, essas artes manuais, esses fazeres têxteis próprios das mulheres, tem se mostrado uma ferramenta muito forte de cuidado comigo mesma, porque o cuidado tem que começar comigo, mas também cuidado com as outras, né? De tecer essas relações de escuta, de afetos e de aprendizagens. Eu acho que é isso, né? Não sei se deu. Você ainda tem 5 minutinhos, se você quiser, que depois nós temos 3 questões para a gente discutir aí. Tenho Tá. certeza que nós ficaríamos aqui por muito, muito tempo, que eu estou encantada com o que você está falando. É resgatar essa mulher que está em nós. Você é linda, Ana. Agradecido. Você tem mais 5 minutinhos. Bom, é isso. E assim, eu tô voltando de Sumé, gente, da Universidade de Sumé, rindo muito sozinha, sabe?
Porque o que eu mais ouvi lá foi assim: qual que é a tua metodologia de pesquisa? Nossa, como você faz para abordar as pessoas? Eu falei, eu cumprimento, falo bom dia, boa tarde, boa noite, sorrio, né? Eu estou sempre com um sorriso, que foi uma das primeiras aprendizagens que mamãe me deixou, foi sorria, né? Sorria sempre, que o sorriso esteja no teu rosto o tempo todo. E eu aprendi isso com ela. E aí, gente, a minha metodologia de pesquisa é andar pelas ruas cumprimentando as pessoas e vendo quem chega para a conversa, quem sente o desejo, né? E assim, na maioria das vezes, o que eu ouço é assim: vem cá, você não é daqui, né? Senta aqui um pouquinho. E aí as conversas começam, né? Aí as aprendizagens começam, os afetos começam a ser trocados, né? E até uma senhora lá em Sumé que me chamou para sentar no banco com ela, depois de uma longa prosa, ela falou assim: viu, não quer voltar à noite? A gente pode pedir uma cerveja e eu chamo minhas amigas para virem para a roda também. Porque aí você também conta essas conversas, a gente não ouve essas outras histórias aqui. É isso, é levar histórias daqui para lá, de lá para cá, né? É, qual é o nome do primeiro texto que eu li? Ah, o livro é Ciranda das Mulheres Sábias, da Clarice Píncolas Estes. Adoro esse livrinho, gente. Adoro. Aliás, tem papel aqui no meio. Todos os meus livros têm papéis, folhas, fotos, tem coisas habitando ele. Que mais que eu posso dizer? Acho que é só isso, gente. Porque assim, se vocês deixarem, eu vou ficar aqui proseando a noite inteira, né? Eu sou um perigo. Então, eu vou silenciar por agora, tá bom? Então, vamos às nossas reflexões, depois de tantas reflexões que você provocou em nós. Mas uma das nossas perguntas, Ana, que você pode estar aí colaborando conosco, é quem são as pessoas que podemos considerar na nossa rede de apoio? Deu para você ouvir? Deu sim. Eu vou começar falando de mim, tá? E do que eu tenho percebido em percurso. Eu sempre confiei muito nas pessoas, e isso me causou muita dor e sofrimento, de frustração, né? De nem sempre é, a pessoa ter merecido a minha confiança. E aí, eu ouvi uma fala que foi do Krenak, que ele falou que a gente precisa aprender a pisar a terra devagarinho, com cuidado, né? E eu fiquei meditando nessa fala dele e falei, caramba, talvez isso diga respeito também às relações, né? Que a gente deva pisar com mais cuidado nas relações e ir experimentando. Nós vivemos hoje um mundo muito individualista, muito conturbado, muito muito difícil de estabelecer essas relações conjuntas, né? Então, assim, essas pessoas estão aqui, estão ali, estão próximas ou não. O que a gente tem que se permitir é experimentar com cuidado, pisando com cuidado e vendo até onde a gente pode ir com cada um. Mas com mulheres, apesar que eu tenho homens na minha rede de cuidado, afinal, eu sou mãe de quatro, né? E tenho marido, mas que também eu tive que aprender a cuidar, porque nem sempre eles dão conta de entender do que eu falo, né? Então, também aprender o que dizer para cada um, até onde revelar para cada um, até onde se expor para cada um. É isso. Acho que é um pouco isso. A gente vai devagarinho tecendo essa rede de cuidados. Olha, que lição, viu? Que provocação. Ó, Olha, gente, a nossa segunda questão, nós queremos
aí refletir quais são os limites de ações que nossa rede de apoio pode tomar em determinadas situações de violência. Olhe, eu procuro não ter limite quando eu estou cuidando de uma amiga, sabe? De uma comadre, porque eu gostaria que fizesse o mesmo comigo, numa hora, num momento que eu precisasse. Nós sabemos que nós vivemos numa sociedade completamente violenta contra as mulheres, em que os meninos aprendem a odiar as meninas desde muito pequenos, né? Então, se colocar ao lado de outra mulher, seja qual for o momento, eu acho que tem que ser uma prioridade, né, entre nós, de, quando estamos cuidando e protegendo outras mulheres. Eu já me vi em muitas situações muito difíceis, em que eu tive que engolir a minha vontade de cuidar mais, porque o limite que ela me estabelecia era aquele, respeitar o limite dela também é importantíssimo. Aprender a acolher a fala da outra, escutar mais do que falar, né? E ver até onde eu posso ir, até onde ela está me mostrando que eu posso caminhar, tem me ensinado muito. Tem situações que, infelizmente, eu não posso colaborar, e aí a dor volta para casa junto comigo, e eu tenho que aprender a não quebrar, né? E aí é muito doloroso. Eu tive que aprender a não quebrar com crianças, né? E eu quebrei e quase morri nesse momento, de tanto ver violências que as meninas me relatavam. Minha primeira experiência foi ouvindo meninas na escola, né, me relatando quanto elas cobravam pelo sexo. Ah, dona, R$ 5 pelo oral, R$ 10 pelo vaginal, 15 pelo anal. Meninas de 8 anos de idade. E não julgar, não querer massacrar uma mãe por aquela filha estar naquelas condições, compreender que essa mãe também é fruto de uma sociedade, né, violenta, machista, e que essa mulher também, de alguma forma, tem que ser cuidada. E inúmeras situações, e aí eu vou contar para vocês que eu chegava, né, Ana? Eu acho que a Ana nunca me viu fazer isso. Eu chegava na Unesp todos os dias, depois da escola, sentava lá em cima no chão e chorava um bom tempo, para tentar colocar um bocadinho para fora tudo que as crianças tinham me relatado, sabe? E eu ouvi muito no meu percurso lá na Unesp: você nunca vai ser uma pesquisadora, porque a mulher é muito sensível. Acha, você vai chorar? O pesquisador tem que ir lá, anotar e relatar. Para mim, isso não serviu. Eu tive que E, encontrar Ana, a formas. gente Oi, escutava lá, porque até da minha orientadora, né, que ela falava, você, depois de um tempo, falou assim, não, acho que você só serve para a escola. Às vezes a gente escuta até de mulher, né, que muitas, acaba muitas. não fortalecendo esse laço, né? Elas reproduzem, né, Ana, quando elas não têm uma consciência, né, desse estar sendo mulher, porque a gente está sempre em movimento, né, constante. Aí eu vou abrir um parênteses que meu marido não está aqui para contar. Um dia eu estava me apresentando e eu falei o seguinte: então, no momento eu estou sendo uma mulher cis, né, hétero, gente. Ele falou: como assim? Né? Porque essa construção que a gente carrega, que o que a gente tem que ser até o final da vida, e não estou falando relacionada à sexualidade, mas a tudo. Eu já estive sendo bonequeira, eu já estive sendo mãe, eu continuo sendo, mas de outras formas, né? A vida continua recomeçando, né? Começo, meio, começo, começo, meio, começo, é sempre esse movimento. Então é isso, gente.
é também na medida da outra. Que eu posso fazer é na medida da outra. Hum. A quem devemos recorrer primeiro em caso de necessidades? A comadre, primeiro. Depois, dependendo das instituições que você tenha que fortaleçam o teu trabalho, né? Ou tua vida. Quem você pode confiar nesse momento? Eu escutei também, eu tenho, né, uns momentos que eu ainda escuto muitas mulheres através das redes sociais, sabe, gente? Elas ligam, tá com tempinho? E eu já escutei mulheres que eu não tenho nem ideia de onde são, de onde vieram, quem são, elas não precisavam se identificar, elas só me contavam da violência que elas viveram uma vida toda. E aí, eu percebi que para a mulher é muito difícil. A gente falar sobre violência aqui no estado de São Paulo é uma coisa, falar no interior da Bahia é outro, falar lá no sertão é outro, falar lá nas florestas do Acre, da Amazônia, é outro. Dona Zenaide Parteira que a diga, né? Ela lutou tanto pelas mulheres que um dia ela foi estuprada e teve o olho furado para calarem ela. Então, assim, o que que é ser mulher, né, nesse Brasil e quem é essa rede? Eu gostaria muito de falar para vocês que, num momento de necessidade, é, tem as instituições que estão aí para nos cuidar, né? Nós temos as leis para nos proteger, é isso que a gente também deve todo o tempo fortalecer essa rede, né? O Disque 100, eu ensino muito para as crianças que até elas podem discar 100, né? Que elas podem procurar um CRAS, que elas podem procurar o CREAS, que elas podem procurar conselho tutelar, mas talvez o caminho seja nós ensinarmos a tecer redes de apoio e cuidado, né? Sabe? Primários. Primeiro, pequenos núcleos de cuidado e proteção dentro das comunidades, sabe? Mulheres que cuidam de mulheres, mulheres que protegem mulheres, como acontecia na Idade Média. Eu acredito muito nisso, que essas comunidades podem fortalecer as mulheres daquele lugar, sabe? Elas podem estabelecer uma rede muito mais forte, mais efetiva de cuidado no momento necessário. É isso, acho. Está Eu sendo isso. tenho vontade de sair com você, de ver seu trabalho de perto. Bora? É verdade, dá muito. Ana, só vou te pedir para a gente também passar para as meninas e a gente vai divulgando. Você passou o Mulheres que Correm com os Lobos, o Ciranda das Mulheres Sim. Sábias e teve acho que mais um. Caliban e a Bruxa, Alibanha Bruxa. Erguer a Voz, da Bell Hooks. E o texto da Glória Anzaldúa, Carta às Mulheres do Terceiro Mundo. Deixa eu ver o nome certinho, para não falar bobagem. Peraí, só um minutinho. Enquanto isso, a gente vai proseando. Conversando. Eu Falando quero em uma mim. boneca sua, começa por aí. É, isso mesmo, Ana, eu Todo também mundo quero. Eu quero uma Marcar boneca uma sua. oficina. Então, a Todo gente marca mundo uma quer uma roda. boneca, Ana. A Eu gente não gente acho isso vai- um problema marcar uma roda. Não acho que é um Então, vamos formar uma problema. roda, a gente senta em roda e vamos fazer boneca. Enquanto a gente proseia, pode ser? Pode ser? Aí tem que marcar, Certeza. porque nós de A Minas gente vai queremos marcar estar um presente. encontro em São Paulo, um em Minas, um em Manaus, Ah. porque aqui a gente tem gente